Bom dia, eu sou Catarine e trago para vocês as principais notícias do mercado financeiro para hoje, terça-feira, 18 de fevereiro de 2025. Falando um pouco sobre o último pregão, ontem o Ibovespa encerrou a sessão em alta de 0,26% a 128.552 pontos. O desempenho foi positivo, impulsionado pelo recuo dos prêmios de risco e pela valorização das ações da Petrobras e dos bancos. Além disso, a pesquisa Datafolha, divulgada na última sexta-feira, mostrou o pior nível de aprovação do presidente Lula em todos os seus mandatos. Então, isso continuou a reverberar também no mercado ontem. O mercado passou a considerar, então, um cenário em que o petista não seja reeleito em 2026, o que foi muito bem recebido pelo mercado financeiro. Outro fator que contribuiu para o otimismo foi o anúncio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de que ele será candidato à presidência, então isso animou bastante o mercado. Sem interferência de Wall Street, que esteve fechado pelo feriado do Dia do Presidente nos Estados Unidos, e com uma agenda econômica também mais tranquila, aqui o Ibovespa consolidou mais um pregão de alta. No campo econômico, o IBC-BR, considerado a prévia do PIB, registrou queda de 0,7% em dezembro, acima da expectativa do mercado, que prevê um recuo de 0,4%. O dado mais fraco reforça a possibilidade de um controle inflacionário mais eficiente, o que poderia inclusive levar o Banco Central a reduzir o ritmo da alta de juros. A curva de juros, inclusive, refletiu esse cenário e caiu no pregão de ontem, impactada tanto pela pesquisa Datafolha quanto pelos dados fracos da atividade econômica. Essa desaceleração econômica já vinha sendo apontada por outros indicadores, como os dados do varejo e de serviços, que também foram divulgados recentemente, então isso pode levar o Copom a encurtar o atual ciclo de aperto monetário. O setor de varejo reagiu positivamente a esses indicadores e atraiu a atenção do Ibovespa. Entre as maiores altas da sessão destacam-se Magazine Luiza, que foi mais de quase 8%, a Vamos com 5,8% de alta, CVC, a Edux, inclusive a Automóvel também fechou em uma alta a 28 centavos após anunciar um plano de grupamento de ações para justamente levar sua cotação acima de R$1, atendendo a uma exigência da B3 e tem um prazo até 31 de julho de 2025. Por outro lado, a maior queda do dia foi pelos papéis da JBS, recuaram 2,77% após a notícia de que o presidente da empresa deixará o cargo e também o desempenho foi impactado por resultado abaixo do esperado lá nos Estados Unidos. A Suzano reagiu em queda, um reflexo também dos resultados trimestrais que apontaram um prejuízo. Por fim, falando um pouco sobre o dólar, ontem o dólar subiu 0,39%, fechando a R$ 5,71. O movimento representa uma leve correção após uma queda de 1,7% na semana passada, mas ainda mantendo a cotação abaixo de 5,70. Até o momento, a moeda acumula uma desvalorização de 7,57% frente ao real, sendo uma das maiores entre os mercados mais líquidos, atrás apenas do rublo russo. Novamente, com a liquidez reduzida devido ao feriado nos Estados Unidos, o câmbio foi influenciado pela piora das projeções da inflação no Boletim Focus, pelo dado mais fraco do IBC-BR e também pelas especulações em torno do cenário eleitoral de 2026. Falando agora efetivamente da agenda do dia, sem uma agenda econômica relevante, hoje, na terça-feira, o foco do mercado se volta para os balanços corporativos que serão divulgados hoje, incluindo o Carrefour, o Pão de Açúcar e o Iguatemi. No cenário político, o presidente Lula terá uma série de reuniões ao longo do dia, entre elas um encontro com o ministro da Casa Civil, o Rui Costa. No campo monetário, o Banco Central realizará um leilão de linha de até 3 bilhões de dólares para a rolagem de vencimento 6 de março, e o Tesouro Nacional promoverá leilões de LFT e de NTNB. Nos Estados Unidos, que é o principal foco, o principal destaque do dia, o mercado segue atento às negociações entre Estados Unidos e a Rússia sobre o fim da Ucrânia. Esse encontro de alto escalão ocorre sem a participação da Ucrânia e dos representantes europeus. E isso marca o primeiro encontro formal entre os dois países para esse possível acordo de paz. No entanto, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky já declarou que não aceitará qualquer proposta resultante dessas discussões, já que eles não estarão presentes. O encontro acontece em Riad, Arábia Saudita.
No campo econômico, o mercado americano aguarda os dados do Índice Empire State de Atividade Industrial, enquanto a Mary Daly, membro do FONC, fará um discurso hoje também. Na Europa, apesar dos mercados abriram em alta, mesmo com as incertezas sobre as negociações envolvendo a Ucrânia, porém agora já estão em direção única, até porque o setor de defesa perdeu força, refletindo falta de medidas concretas na cúpula de Paris, que revelou divisões quanto ao envio de tropas de manutenção da paz. Inclusive, os rendimentos dos títulos europeus seguem em alta, com o Bund alemão de 10 anos atingindo 2,5% de alta, que é o maior nível em quase 3 semanas. Inclusive, por causa disso, há preocupações de que os governos aumentem as emissões de dívida para financiar os reforços militares, o que pode custar às principais economias europeias cerca de 3,1 trilhões de dólares na próxima década. Além disso, uma perspectiva mais pessimista da consultoria Capgemini impactou negativamente as ações do setor de tecnologia. Por fim, falando um pouco sobre os mercados asiáticos, a Ásia, os mercados fecharam majoritariamente em alta, impulsionados pelos comentários do presidente chinês Xi Jinping, que reforçou o apoio ao setor privado e incentivou as empresas a demonstrarem seu potencial. Mas por causa disso, as bolsas de Xangai e Shenzhen registraram queda, refletindo um arrefecimento no entusiasmo em relação a essa recente reunião do Xi Jinping com líderes do setor de tecnologia. Por outro lado, a bolsa de Hong Kong já respondeu positivamente a isso e teve uma forte alta impulsionada pelas ações das empresas do setor de tecnologia. No Japão, os índices também avançaram, liderados pelo setor financeiro, que segue beneficiado pela expectativa de novos aumentos nos juros do país. No mercado de commodities, o petróleo está em alta após um após um ataque de drones a uma estação de bombeamento na Rússia, e as cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, beneficiadas pela melhora na demanda de aço e pela expectativa de novos estímulos na economia chinesa. Bom, desejo a todos uma excelente terça-feira e ótimos negócios.